realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Mídia com RJ. Apoio Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Sete horas e 58 minutos, de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa, logo mais reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo de rádios, que aí você vai dar um busca lá e vai encontrar ali também a Folha FM. São 7 horas e 58 minutos em Campos. Campos tem tempo nublado para hoje, a previsão é essa e há possibilidade de chuva. Pelas imagens agora não está chovendo, está uma garoa, né? Dá para a gente conferir aqui pelo sistema Senzanet, na pista molhada lá da Ponte da Lapa. E deve ser assim durante o dia de hoje, com máxima chegando a 28 graus. No programa de hoje, com o jornalista e diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, Aloísio Abreu Barbosa, estamos conversando com o Orlando Tomé Cordeiro. Orlando é estrategista político e articulista político também, com a gente nesta manhã, analisando aqui os números, as últimas pesquisas, tentando projetar todos esses movimentos que estão acontecendo, movimentos partidários, movimentos de grupos que estão acontecendo, já que estamos aí há 51 dias. E como o Aloísio gosta de precisar, 51 dias, Aloísio, exatamente, porque são 8 horas em ponto. Nem para mais. Desculpa, Aloísio, fala aí. Abriram as urnas. Urnas abertas a partir de agora, daqui 51 dias. Então, meu amigo, 51 dias passam voando. E a gente, na política, então, tem esse afunilamento. E aí, a partir de agora, né, todas as projeções começam a ficar mais, talvez eu diria, precisas, porque as coisas vão se alinhando. Mas vamos entender esse processo todo. Deixa eu chamar você, meu caro Aloísio, para fazer a gentileza de abrir esse bloco com o Orlando aí, por favor. Orlando, retomada de vida após você ficar um tempo fora, sempre a agenda sempre carregada de demanda represada, né? A pesquisa, eu te mandei quando recebi a MDA, ela saiu na terça-feira, mas só tive tempo de analisar ela ontem, né? Analisar a fundo, né, e tal.
E aí fiz na comparação com as 3 anteriores. Hoje a gente deve ter uma nova Quest, né? Está anunciada uma nova Quest. Mas pesquisas anteriores que foram ainda essa semana, né? A Nexus, e na semana passada a Quest e a Ideia. E assim, a MDA eu sempre paro para olhar, porque, com mais cuidado, porque motivo simples, né? Aquilo que se cobra de pesquisa, ela entrega. Proximidade com a urna. Alguns institutos acertaram bem o segundo turno. Né? Datafolha, Quest, Paraná e a MDA. Mas no primeiro turno, só quem assim, tem ali por décimo de acertar foi a MDA. Né? Então, é de fato o instituto que, última pesquisa com urna, é o mais próximo do primeiro e segundo turno. Mas a MDA é meio tipo Stanley Kubrick e Daniel Day-Lewis, né? Faz poucos filmes. São poucas obras, né? Podia fazer mais pesquisas, junto com a CNT, Conferência Nacional dos Transportes. E deu uma vantagem para a Lula que os outros institutos não deram. Todos dão Lula liderando, para o ouvinte telespectador entender, todas dão Lula liderando as simulações de primeiro e segundo turno espontânea e estimulada. Né? Espontânea, fala da própria cabeça, estimulada, apresenta os nomes. Logicamente que estão perto da urna, vale a estimulada. Embora a espontânea aponte o voto consolidado. O cara que fala da própria cabeça que vai votar, ele dificilmente vai mudar esse voto até a urna. E deve votar também, né? Comparecimento. No entanto, na Quest, semana passada, na Ideia, na simulação do segundo turno, Flávio ficou, só não empatou tecnicamente com Lula por 1 ponto na Quest e 0,5 na Ideia. Está muito perto do empate técnico. E houve empate técnico na Nexus, que ficou em 3 pontos, né? Com ele Caiado, que ficou em 4, ali no limite da margem de erro, que é 2, para cima ou para baixo, né? Então acaba dobrando para o telespectador entender, e o ouvinte entenderem, né? Margem de erro para cima e para baixo. E aí vem a MDA, que dá assim, uma vantagem maior de Lula no primeiro turno, na espontânea e na estimulada, que todos os outros institutos deram, maior vantagem, embora com tendência de queda, diminuição de vantagem, isso é importante também notar. Acho que precisa da MDA de junho, né? Ele também torna mais, um período maior, né, de tempo. E uma vantagem no segundo turno de Lula, que a eleição estaria hoje, segundo a MDA, a 1 ponto de se definida ou não no primeiro turno. Né? A Quaest também deu empate técnico nisso, mas deu no limite da margem de erro, nos 4 pontos. 1 ponto. Um disparo do WhatsApp resolve 1 ponto. Enfim, como é que você vê a eleição hoje a partir dessas 4 pesquisas, esperando a próxima Quest de logo mais? Uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, Cláudio, é para... ontem, o Jornal Nacional fez uma matéria elucidativa de muito boa qualidade, ouvindo o diretor da Quest, o Felipe Nunes, e a responsável técnica pelo Datafolha, cujo nome me foge agora. Foi uma matéria de uns 3 a 4 minutos, explicando como as pesquisas são feitas. Porque, por exemplo, nesse mundo marcado pelo ceticismo como porta de entrada do negacionismo, a gente vê muita gente questionando pesquisa como instrumento metodológico, instrumento científico. E aí perguntas algumas que são até guardam uma certa ingenuidade técnica.
Como é que pode 2.000 pessoas representar 140 milhões? E aí ontem eles mostraram, didaticamente, eu achei muito legal, mostraram como são definidos as áreas censitárias, as áreas de pesquisa, como é feito, por exemplo, o Felipe Nunes mostrando o tablet que os pesquisadores usam na rua, nas casas, em que quem marca a opção é a própria pessoa que está sendo entrevistada, não é o entrevistador. Eles têm gravado uma boa parte das entrevistas para confirmar se a metodologia foi seguida à risca pelo entrevistador ou não. E, na realidade, isso acaba sendo, muitas das vezes, esse sentimento, essa desconfiança, esse negacionismo, ele acaba sendo alimentado também por alguns institutos que não têm credibilidade e que saem divulgando pesquisas e os candidatos e candidatas usam essas pesquisas para dizer que estão melhor. Hoje tem uma matéria no portal Metrópolis falando da Veritas, Veritar, que já teve divulgação proibida em 14 pesquisas realizadas nesse ano por deformação técnica, né? Então, posto isso, como é que eu vejo o que as pesquisas estão mostrando? Primeiro é o seguinte, é o que eu sempre falo nos grupos, nas conversas, nas entrevistas, pesquisa é retrato. Não é algo, não é uma ação preditiva, né? O que está na pesquisa é o que vai acontecer na urna. Se assim o fosse, para pegar um caso mais recente, em 2018, Eduardo Paes estava eleito governador no primeiro turno. E a última semana trouxe fatos novos que levaram a eleição para o segundo turno e a sua derrota no segundo turno. Eu continuo avaliando de forma bastante enfática e convicta que a disputa se concentra entre Lula e Flávio. Essa disputa tende a ser uma repetição do cenário de 2022. Em que sentido? Se nós voltarmos a 2022, o Lula esteve próximo de ganhar no primeiro turno. Muito próximo. Só quando foi para o segundo turno, aquela diferença para chegar à vitória no primeiro turno, ela só foi possível por esse um ponto que ele ganhou do primeiro para o segundo turno. E Bolsonaro cresceu mais de 15 pontos, quase. Foi uma situação de empate técnico na urna com a vitória do Lula por uma margem pequena. Nós ainda temos, nessas pesquisas, eu estava vendo outro dia uma entrevista de um pesquisador falando da possibilidade ainda de nós termos o voto envergonhado em Flávio, que não aparece nas pesquisas, principalmente nas pesquisas cara a cara, né, na pesquisa presencial. O cara não declara, mas ele vota. Quem é esse eleitor? É o eleitor antipetista e antilulista, mas que não é bolsonarista. Mas que ser contra o Lula é o elemento de decisão mais forte para ele. Então, eu acho que, eu diria que a MDA, respeitada tecnicamente, como você falou, tem um histórico muito favorável de resultados apurados, mas eu tendo a concordar mais com os resultados dos outros institutos. Eu acho que nós não teremos eleição resolvida no primeiro turno novamente, como em 18, 22, vai ser eleição no segundo turno, e, de novo, decidida no detalhe. Por exemplo, nós temos uma situação que pouca gente está avaliando, que é a situação do estado de São Paulo. São Paulo, diferente de praticamente todos os outros estados, nós vamos ter o segundo turno oficialmente no primeiro turno. Por quê? Porque você só tem 2 candidaturas efetivamente competitivas, o governador Tarcísio e o ex-ministro Haddad. Então, ali, a fatura vai ser resolvida no primeiro turno. E, pelas pesquisas, tudo indica que Tarcísio será reeleito. Tarcísio reeleito. Como é que vai ser a campanha do segundo turno presidencial em São Paulo? Nós vamos ter Tarcísio, talvez, um pouco mais engajado na campanha de Flávio, para derrotar o PT, ou nós vamos ter um Tarcísio, como agora no primeiro turno, mais distante,
fazendo uma campanha protocolar para Flávio. E, do outro lado, como é que vai ser a campanha de Lula em São Paulo? Sem uma máquina do governo do Estado e talvez enfrentando a máquina contra si. Então, e São Paulo representa 20% do eleitorado do Brasil. Então, não dá para apostar que Lula ganhe no primeiro turno. Eu acho que não ganha, eu acho que não há essa hipótese. Acho que agora, quando começa a campanha, dia 16 de agosto, nós vamos ter novidades no discurso. Você vê que o que tem sido a linha de campanha política de Lula, a narrativa, a estratégia, é de apostar na sua história para se contrapor à juventude de Flávio, de um lado, para se contrapor àqueles que tentam mostrar um Lula velho, numa situação similar à do Biden nos Estados Unidos, que acabou desistindo da candidatura. Lula, o que ele faz? Ele mostra vários vídeos mostrando saúde física, assim, uma pessoa que está no auge da saúde física, mas procurando mostrar toda a trajetória, a narrativa do herói, né? De que o cara que veio, foi criado no Nordeste, foi para São Paulo, foi criado, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece da narrativa do Lula. E o Flávio apostando na narrativa antissistema, numa narrativa que ainda tem muito peso, principalmente num país em que você tem o Supremo Tribunal Federal agindo cada vez mais como um ator político, quase que político partidário. Então, eu acho que tudo isso caminha para que nós tenhamos, de fato, uma eleição disputadíssima, que necessariamente vai para o segundo turno, e, pela primeira vez, nós teremos todas as candidaturas contra Lula unidas no segundo turno, apoiando Flávio Bolsonaro. A exceção, talvez, desse moleque chamado Renan Santos, me desculpe, a Luiz e Cláudio e os ouvintes, chamado de moleque porque ele é um moleque, não pela idade, mas pelo comportamento. Eu, assim, praticamente você é noiva, no entrevistado era noiva. Mas eu também não creio particularmente, eu também não creio em definição do primeiro turno. Não creio pelo histórico, né? Não creio pelo histórico. O Lula tinha aprovação muito maior, próxima a 60% de aprovação de governo em 2006 e fez um turno com Alckmin. Ponto. Ele tem hoje menos de 50% de aprovação. Então, eu não acredito. E aprovação de governo, porque a pesquisa, quando você tem reeleição, é uma eleição diferente. Sim. Cláudio Nogueira é gerente da rádio, está se candidatando a continuar gerente da rádio, vai competir com o Orlando. A pergunta não é se o Orlando é melhor do que Cláudio Nogueira, né? Se o programa de Orlando é melhor do que o Cláudio Nogueira. É se Nogueira fez a boa gestão ou não. Essa é a pergunta. Sim. Essa é a pergunta. Então, eu não creio. E também uma coisa, o próprio Fernando Henrique, em 94, 98, é o único, desde que o segundo turno foi instituído no Brasil a partir de 89, da Constituição Federal de 88, e passou a valer em 89. Se passasse a valer em 88, garotinho não se dirigiria perfeito. Campos tem isso, né? Campos tem, a gente sempre fala isso. Porque aí Rockefeller já se uniria e o derrotaria, mas enfim, a história é como a gente conhece. Fernando Henrique já ganhou o primeiro turno também, além do sucesso do real, merecido, justo, estabilizou o Brasil depois de uma hiperinflação dos militares e piorada por Sarney, né? Porque era voto impresso. No voto impresso, é muito mais fácil eu botar, vai para PQP. Só quem, como nós, tem idade para ter acompanhado a apuração impressa, sabe o que é. O que o eleitor expressava em cédula. Né? E o que alguns fiscais, malabarismo que eles faziam para tentar converter aquela declaração no voto do seu candidato. Né? Enfim. Ou seja, o coeficiente eleitoral do Fernando Henrique era menor.
era mais fácil você ganhar, ou menos difícil você ganhar no primeiro turno único. Não sei se o Fernando Henrique se elegeria em turno único, sobretudo na reeleição, se fosse o voto eletrônico total, né? Enfim, também não creio, só para deixar isso claro, eu não escuto quando eu brigo com pesquisa, né? E sobretudo com a que mais acertou, mas também não creio. Eu também, embora também a Quest tenha dado isso no limite da margem de erro, né? No limite da margem de erro, e a gente não pode subestimar o PT, né? Não, e Aloysio, não apenas subestimar o PT do ponto de vista de tradição, de história, de militância, mas também não se pode subestimar o PT no uso eleitoral da máquina. Diferente do Bolsonaro em 2022, que era um neófito, e que mesmo assim quase ganhou a eleição, o PT sabe como ninguém usar a máquina para conquistar votos. Então, por isso que eu continuo dizendo, na minha avaliação, a eleição vai ser disputada, vai ser no Photoshop, mas o Lula ainda é o favorito, na minha opinião. É o favorito a ganhar, mas não vai ganhar no primeiro turno e vai ser uma batalha. A questão é a seguinte, aquilo que motivou a eleição do Lula em 2022, que foi a tragédia do mandato de Bolsonaro, a defesa da democracia que ele encarnou naquele momento, o Lula, nessa eleição não é mais um fator mobilizador, principalmente daquela fatia do eleitorado que são chamados independentes, que não são nem bolsonaristas, nem lulistas, e que, segundo a Quest, desde o livro Biografia do Abismo, eles mostram isso, em torno de 10%. Essa fatia do eleitorado é que vai decidir a eleição. Essa fatia está mobilizada emocionalmente pela defesa da democracia, menos do que em 2022. Por quê? Porque você não está... O mandato do Bolsonaro foi há 4 anos. Ele está preso, né? Então, isso também vai apagando um pouco na memória. 2, a resposta das instituições às tentativas de golpe, de 22 e de 23, a resposta foi muito sólida. Então, as pessoas tendem a minimizar esse risco, né? Por outro lado, como você muito bem ressaltou, Luiz, a aprovação do governo ela vem sendo sempre abaixo dos 50% e abaixo da desaprovação, mesmo que em empate técnico, 49 a 48, 50 a 49, mas a desaprovação é maior. E é aquela pergunta que os pesquisadores dos diversos institutos fazem. Ele merece ser reeleito? Porque como você falou há pouco na comparação, na analogia entre a disputa que seria entre o Cláudio e eu para ser o gestor da rádio. Não. Ali é o seguinte, merece continuar? O Lula merece continuar? E no caso do Flávio, ele carregando consigo o sobrenome, que é o que dá a ele força político-eleitoral, também merece voltar? Então, até nisso você tem uma disputa diferente. Não é quem é o melhor, mas quem merece continuar ou voltar a dirigir o país. E nesse terreno, o desgaste, a rejeição de Flávio, ainda por uma margem pequena de diferença, ainda é maior do que a rejeição de Lula. Então, por isso que eu considero o Lula favorito. Mas nada que uma declaração mal feita, um escândalo novo que venha a ser descoberto por um lado ou para o outro, alargue essa diferença no segundo turno. Mas no primeiro turno, não acredito que termine, não. Posso colocar... Permite, Luiz? Sim. Porque o terceiro bloco vai ser extenso, né? Não, então fecha aqui. Você vai falar o quê? Sobre terceira via? Não, eu ia perguntar sobre qual a identificação, e é você, Luiz, e Orlando também, porque eu conheço essa terceira fatia do eleitorado, que é a que vai decidir, aquele nem Lula nem Bolsonaro, e que vai decidir. Mas qual a identificação social dessa fatia? As pesquisas trazem? Eu não sei se a gente tem esse corte. Classe média, classe alta, classe baixa? Quem é esse eleitor, nenhum nem outro? Eu não sei quem é, não sei se vocês sabem.
Olha, no Biografia do Abismo, o Felipe Nunes e o Thomas Trauman tratam esses 10% com base no resultado de 2022 como um eleitor de perfil liberal, de centro, mas não pela estratificação econômica ou social, né? Ele tende a ser um eleitor de maior escolaridade, de uma renda média ou alta, né? Um pouco isso que as pesquisas mostram. Esse é o eleitor ou a eleitora, o perfil do percentual, a parcela do eleitorado que comporia esses 10%. Mas há uma certa desilusão. Por exemplo, recentemente, o Armínio Fraga, numa entrevista, acho que foi para o Estadão, ele falando que não se arrepende de ter, no segundo turno, apoiado o Lula em 2022, apesar de todas as das previsões que ele tem feito em relação ao futuro do país após esse mandato atual do Lula. Então, eu acho que o Armínio representa uma parcela desse eleitorado que você fala, um bom representante. Eu também vi, enfim, senti aquela declaração que eu falei que você aqui pro Vampeta, né? Em Fraga. Mas, enfim, só para terminar, rapidinho, você chamou Renan Santos de moleque é um adjetivo forte, né? Às vezes é bom explicar, porque for Portugal, não chama ninguém de moço, porque lá moço é moleque. O cara reage como se fosse. Né? Por que você considera como moleque se você não considera uma aposta de uma pós-direita para 2030, né, que, sem sombra de dúvida, a despeito de qualquer juízo de valor, usa muito bem as redes sociais, né, muito bem, é orgânico, o Missão é orgânico, né, e se você vê uma terceira... Porque o que aparece na Nexus, por exemplo, perdão, na Nexus, que deu empate técnico de Caiado com Lula. Beleza. Está empate técnico. Segundo anexo, né? Só que no estimulado primeiro turno, ele tem 5% e Flávio tem 35%. Como é que você tira 30 pontos em 50 dias? Enfim. Por que Renan Santos seria moleque para você? E se há alguma recha de esperança, como você vê, por exemplo, Simone Tebet em 2022, se há uma recha de esperança na terceira via? Não acho. Eu acho que eu já tenho falado isso no meu canal Foca na Estratégia, eu já gravei vídeos falando sobre isso. Quando escrevo os comentários e eventuais artigos, para mim está consolidado e para mim a polarização calcificada está consolidada para 2026. A minha esperança é 2030. A gente, em função do ocaso de Lula e de Bolsonaro. Né? Não tem mais como eles serem os candidatos. Né? Em relação como você falou, uma diferença de 30 pontos do primeiro para o segundo, como é que você tira? Né? Não tira. Quer dizer, o que o Caiado, o que o Kassab fez e está fazendo quando lança o Caiado e se candidata a vice na chapa do Caiado, assim como o próprio Tarcísio, como governador, eles estão olhando para frente, eles não estão olhando para 2026, eles estão olhando para frente. A disputa do espólio da direita. Assim como o Renan. Por que eu chamo o Renan Santos de moleque? Não é por o despreparo, pelo contrário, é pela capacidade que ele tem de subverter valores assim, muito caros para mim, em termos da democracia, do comportamento, dos valores em relação ao que seria, por exemplo, um cara que é capaz de dizer assim, prendeu, matou, como bandeira, e escreveu isso no seu programa de governo, está lá escrito no programa de governo. Ele quer criar 2 tipos de julgamento. Então, aquela coisa de que somos todos iguais perante a lei, como declaração de princípio, para ele não vale. Você vai ter um tribunal de exceção para julgar os criminosos. E, por fim, é um moleque pela história do MBL. O MBL é absolutamente irresponsável.
eles se criaram, e com muita competência nas redes sociais, e o que me preocupa neles é o quanto eles têm sido capazes de atrair uma juventude assim, cética e descrente da política. O discurso do Renan não é um discurso da política, é um discurso contra a política. É um discurso que eles criaram um partido, e sem dúvida, criar um partido no Brasil não é do ponto de vista do esforço necessário, não é fácil. Então, eles conseguiram criar esse partido, mas eles são, na minha opinião, uma ameaça. Eles estão longe de ser uma terceira via confiável. Eles estão mais parecidos com o Milei e com esse Spriella que se elegeu agora na Colômbia do que com o Pinheira no Chile, ou o presidente do Noboa no Equador, que são direita, que são representantes da direita, que defendem o pensamento de direita, mas que não são atentadores da democracia, não são atentadores dos valores iluministas, que eu, particularmente, continuo acreditando e defendendo. Então, por isso que eu chamei com esse adjetivo forte, porque, para mim, ele é isso. Muito bem. Orlando e Aloysio, você que nos acompanha aqui, vamos fazer uma pausa, mas é bem rápido, é ligeiro, para a gente voltar e continuar essa conversa, só que aí a gente vira a chave para falar desses assuntos que tem tomado aí a atenção dos profissionais de comunicação no país, que é essa quebra de sigilo da imprensa por Moraes, para proteger Dino. Olha que situação. E a influência também desse judiciário nas eleições. Então vamos entender mais esse processo e falar mais sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. São 8h28, pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmédia Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem